Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá boa a luz aí? Ajustar a luz. Boa noite. Olá. Tudo bem? Melhorou a luz. Esperar o pessoal entrar. Sextou. Sextou para os empresários. Melhorou a luz. Sextou, pessoal. Hoje nós temos uma ideia. Boa noite. Temos um assunto importantíssimo. Uma história de coragem, de esperança. Boa noite. Aqui. Muito boa noite. E eu vou começar porque já tem bastante gente entrando. Eu tenho um compromisso. Boa noite, Herculano. Muito bem-vindo. Vou votar por Herculano, pessoal. Uma pessoa de fé, correta. A gente precisa de gente assim lá dentro da política. Depois eu vou ver o número dele, eu passo para vocês. Olha só, antes de qualquer coisa, deixa eu perguntar para vocês, assim, uma coisa rápida. Quem aqui passou do horário hoje? E mesmo assim, ainda está resolvendo coisas da empresa? Se isso é você, escreve no chat, se entrega, não precisa ficar com vergonha. Coloca assim, Annelise, eu ainda estou no modo empresa, porque essa live é participativa. Manda sua pergunta, estarei respondendo todos vocês. E agora, outra vez, eu quero saber de onde vocês estão assistindo. Vocês estão no carro, estão entre um compromisso e outro, vocês estão no escritório, com a porta fechada. Boa noite, Luiz. Boa noite, Renata. Boa noite, Moda Fitness. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão em casa fingindo que já terminou ou no meio do barulho? Com alguém chamando vocês aí a cada 2 minutos? Me conta, gente. Eu pergunto isso porque a rotina do empresário tem um padrão. Você acorda dizendo assim, hoje eu vou colocar tudo em ordem. Aí começa o dia. Mensagem de cliente. Equipe com dúvida, fornecedor cobrando boleto. E quando você vê, você já trabalhou o dia inteiro, já está sobrecarregado, só que trabalhou para manter a empresa de pé e não para fazer ela crescer. E aí vem a pergunta que dói. Para faturar mais, você precisa colocar mais horas? Ou dá para você aumentar o faturamento ali sem precisar trabalhar mais horas? Uma pergunta. Boa noite, Jânio. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou mostrar para vocês que dá sim. E o caminho chama ordem. Aí sim, agora eu começo. Se você está ouvindo no meio do caos, com 1000 coisas para resolver na cabeça, respira. Por alguns minutos, vamos parar aqui. Hoje eu vou te mostrar como colocar ordem na sua empresa, para você sair do operacional, liberar horas e com isso aumentar o faturamento, sem precisar trabalhar mais horas. É o sonho de todo empresário. Eu sou Annelise Andrade, sou coach empresarial, trabalho nessa área há mais de 15 anos e eu ajudo o empresário a colocar ordem na operação, para você aumentar seu faturamento sem ter que trabalhar 1000 horas por dia, se desdobrar. Isso aqui é para você que não consegue delegar como você gostaria, que carrega tudo nas costas, sabe? Que vive apagando incêndio, que já entendeu
que não precisa de mais informação. Precisa de ordem, de direção, de ajuda, de alguém que pega na mão. E eu já vou te prometer uma coisinha. No final eu vou te dar o primeiro passo. Simples e aplicável. Não saia daí. Para você começar ainda hoje. E começar a liberar tempo sem perder controle. O tema de hoje é simples. Ordem para sair do caos operacional. E liberar horas. Porque esse tema muda o jogo. Quem mais que está entrando? Boa noite, Cássia. Boa noite, Super Mãe de Cristo. Boa noite, Daiane. Sejam muito bem-vindas. Olha só, tem muito empresário que acredita numa frase perigosa. Para faturar mais, eu preciso trabalhar mais. É assim aí com vocês? E até consegue. Ele coloca mais horas, ele se sacrifica, ele segura a empresa no braço. Só que isso é só no começo. E tem um preço. O preço é a sua saúde. O preço é o seu casamento. O preço é o seu corpo. O preço é o seu sono. E mais cedo ou mais tarde, a empresa vira uma prisão. Se você quer aumentar o seu faturamento, sem você ter que trabalhar mais horas, se desdobrar durante o dia todo, você precisa parar de tentar vencer o caos com força. E começar a vencer o caos com ordem. O que é ordem, Annelise? Ordem é quando cada coisa tem uma hora, no lugar certo. Ordem não é burocracia, ordem é clareza. É você conseguir olhar para a empresa e saber o que está acontecendo. Vocês param para fazer isso? Ou é você conseguir decidir sem estar em pânico, desesperado. É você conseguir liderar sem explodir com os seus colaboradores. E aqui tem uma confusão comum. Muita gente confunde ordem com planilha bonita, com agenda cheia, com papéis. Mas ordem não é enfeite. Ordem é estrutura. E estrutura é o que libera horas, vida, tempo. É o que te permite aumentar o seu faturamento, olhar para a estratégia, sem precisar trabalhar mais horas. O que as pessoas confundem com ordem, geralmente, o que eu tenho visto, tem empresários que acham que colocar ordem é virar uma pessoa lenta, uma pessoa mole. E não. Ordem, ela não tira a sua autoridade. A ordem, ela aumenta a sua autoridade. Porque quando você tem clareza, você para de ser reativo. E começa a ser líder. Outro erro é aquele empresário que acha que o problema dele é só externo. Imposto. Mas o que destrói a empresa no dia a dia é o que está dentro. Prioridade confusa, papel mal definido, processo inexistente, decisão no improviso, desperdício. O pior, uma desordem emocional que faz você explodir com seus colaboradores ou centralizar e voltar para o automático. Temos vários tipos de desordem que prende o empresário hoje. E eu quero te mostrar todos esses tipos. Primeiro, de prioridades. Tudo é urgente. Tudo agora. Desordem de papéis. Ninguém sabe o que é, de quem. Ou todo mundo sabe, mas finge que não sabe. Desordem de processos. Cada um faz de um jeito. E você vira o fiscal de tudo. É assim, empresário, com você? Desordem emocional. Você fica no limite, estressado, você explode, você fala duro, depois se arrepende. E no outro dia repete tudo de novo. Se você se reconheceu aqui, não é porque você é fraco ou fraca. É porque você está sem ordem.
E sem ordem, o empresário, ele tenta compensar com mais horas. E aí ele se afasta de aumentar o faturamento, sem precisar trabalhar mais horas. Vocês estão entendendo? Eu quero te mostrar com uma história. Acho que é mais fácil de entender. Porque duas pessoas podem ver o mesmo cenário, os mesmos gigantes, a mesma pressão. Uma cresce e a outra trava. Na Bíblia, em Números, Moisés envia 12 homens para observar a terra prometida. 12. Todos viram a mesma terra. Todos viram os mesmos obstáculos. Todos viram os mesmos gigantes. E quando voltaram, 10 disseram, é impossível. Mas 2 disseram, dá. Calebe e Josué. Eles enxergaram o problema, mas não permitiram que o problema determinasse o futuro. E aqui está a lição. O cenário existe, mas ele não pode governar você. Empresário, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Você não precisa fingir que os problemas não existem. Eu sei disso. Imposto existe, custo existe, burocracia existe, concorrência existe, equipe difícil existe. Mas existe uma diferença enorme entre reconhecer um problema e permitir que o problema decida o que você vai fazer. O Caleb não disse, não existem gigantes. Em nenhum momento ele falou isso. Ele viu os gigantes. Ele só não colocou os gigantes acima daquilo que era mais importante. E isso que é ordem. Ordem coloca o que é mais importante em primeiro. Vocês entendem? Quando o que é mais importante vem primeiro, você para de ser escravo do urgente. E quando você para de ser escravo do urgente, você começa a liberar horas para você, para sua empresa, para sua família. Quando você libera horas, você consegue aumentar o seu faturamento, olhar para a estratégia, sem precisar trabalhar 1000 horas por dia. O que a pressão faz com o empresário hoje? Quando o empresário está sob pressão, todo pressionado, ele coloca tudo no mesmo nível. Imposto vira emergência. Os funcionários viram emergência. Os clientes viram emergência. Não é assim? Pode contar. As contas viram emergências, vendas viram emergências, problemas operacionais viram emergências. E quando tudo é urgente, empresária, vocês perdem a capacidade de enxergar, vocês perdem a clareza, vocês perdem o pulso, a visão. E aí vocês começam a sobreviver. Vocês continuam trabalhando, continuam pagando conta, continuam vendendo, mas vocês perdem a visão. E quando o empresário perde a visão, ele começa a tomar a decisão só para apagar incêndio. Viram os bombeiros da vida. O perigo do desânimo começa pequeno. Primeiro você pensa, tá difícil. Depois, talvez eu não consiga. Não é assim? Depois, talvez não vale a pena. E por fim, eu vou só sobreviver. E aí, você fica preso, você trabalha muito, mas não constrói. E se você quer aumentar o faturamento sem precisar trabalhar mais horas, multiplicar com propósito, você não pode viver só apagando incêndio, porque você não é bombeiro, você é um empresário. Você precisa construir estrutura. Aí entram os fundamentos do método ordem. Tudo funciona melhor com ordem. Esse é o primeiro fundamento.
Vocês já devem ter ouvido falar isso 1000 vezes aqui para vocês. E eu vou continuar repetindo até vocês entenderem. Porque tudo funciona melhor com ordem. É isso. Não significa que a ordem, ela elimina problemas. Não elimina. Significa que a ordem te coloca em condições melhores para você enfrentar qualquer problema. Uma empresa organizada, ela enxerga melhor. Um empresário organizado decide melhor. Um financeiro organizado mostra a realidade através de planilhas. Uma equipe organizada, unida, colaboradores, reduz a independência. Uma rotina organizada protege sua energia. Gente, energia é vida. Deixa eu melhorar a luz aqui. Melhorou. Quando você está preparado, você não precisa compensar com mais horas. E aí, você se aproxima de aumentar o faturamento, sem precisar trabalhar mais horas. Parece mentira, parece brincadeira, mas não é. É só seguir os fundamentos certinho. Annelise, o que é mais importante? Deve vir primeiro? Sim. Definam as suas prioridades. Eu vou pular para o 4º fundamento do ordem, porque é ele que mais muda a vida do empresário hoje, inclusive no caos. O que é mais importante deve vir primeiro. No caos, você faz o contrário. Como que é? Você começa pelo que grita, não é? Você começa pelo que pressiona você. Você começa pelo que te dá medo. E aí, o essencial fica para depois. A estratégia fica para depois. O essencial sempre cobra. Então, eu quero te fazer uma pergunta. O que realmente precisa da sua atenção agora? Talvez você não consiga mudar o imposto hoje. Mas você pode organizar seu financeiro. Não é verdade? Talvez você não consiga mudar as burocracias. Mas você pode melhorar os seus processos. Talvez você não consiga controlar o mercado, mas você consegue controlar as suas decisões. E decisão boa libera horas. E horas liberadas te ajudam a aumentar o faturamento, sem precisar trabalhar mais. Vocês estão entendendo o raciocínio? Tudo chega nessa resposta. Pequenas ações geram grandes resultados, gente. É impressionante. Olha, o Caleb, ele não chegou no destino em um dia. E você também não vai reorganizar a empresa inteira em uma semana. Ninguém faz isso. Grandes mudanças não acontecem de uma vez com ninguém. Elas são construídas por pequenas escolhas, feitas diariamente. Quando existe constância e direção, os resultados aparecem. Isso é muito importante para o empresário hoje, que está cansado. Eu sei como é, gente. Eu sou empresária, eu vivo nisso. Porque às vezes você não está cansado assim de trabalhar, né? Às vezes você está cansado de esperar o resultado. Você abriu a empresa, achou que em 2 anos estaria em outro nível. Às vezes 5 anos se passaram, às vezes 10 anos se passaram. Aí você olha para trás, olha para a empresa e aí você pensa, puxa, eu devia estar mais longe. E aí você pensa em desistir. Mas talvez você não precise desistir. Calma, gente, talvez vocês precisem de ordem. Vou colocar o fundamento 2 para vocês. Organização evita desperdício. O segundo fundamento do método ordem é organização evita desperdício. Repetir para vocês entenderem. Porque desperdício não é só de dinheiro. É tempo, energia, atenção, é retrabalho, é conflito, é gente boa indo embora da sua empresa porque não aguenta o caos. Quando existe ordem, as atividades, elas acontecem com mais tranquilidade.
As pessoas, elas se entendem melhor. Evita erro desnecessário. E a equipe consegue trabalhar junto. E quando a equipe trabalha junto, você não precisa estar em tudo, o tempo todo. E quando você não precisa estar ali presente, tocando a operação, você libera horas. E quando você libera horas, você consegue aumentar o faturamento, sem precisar trabalhar mais horas. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Fundamento 3. Cada pessoa tem um papel importante. O terceiro fundamento do método Ordem é, grava aí, cada pessoa tem um papel importante dentro da empresa. Empresa funciona com time. Quando cada pessoa sabe sua responsabilidade, o resultado aparece de forma mais natural. E aqui entra delegação. Delegar não é largar, gente. Delegar é deixar claro o que é esperado, como é feito, qual o padrão, qual é o prazo, como você acompanha. Quando você não delega, você centraliza. E aí, quando você centraliza, você trabalha mais. E quando você trabalha mais horas, o que acontece? Você se afasta de faturar mais. Então, ordem não é só organização. Ordem é liderança. Olha isso. Vou contar uma história. Ela achava que o problema era o imposto. Eu vou te contar sobre a Edna. É um exemplo real. Minha cliente. Atendo ela há mais de 5 anos. Ela é dona de uma das maiores empresas de embalagens do Mato Grosso do Sul. Ela abriu meu coração para mim. Ela chegou num momento que, assim, muito parecido com o que a gente está falando agora. Ela estava trabalhando muito. A empresa faturava, mas no final do mês parecia que o dinheiro simplesmente desaparecia. Quando a gente sentou para conversar, uma das primeiras coisas que ela falou para mim foi: Annelise, o problema é o imposto. No Brasil está impossível empreender. E eu entendi a frustração dela, eu entendo, eu sei. Só que a gente começou a organizar os números, planilhar, olhar para a empresa com mais clareza, estruturar a gestão. E descobrimos que o imposto era só uma parte do problema. Tinha desperdício, tinha custo que não estava sendo acompanhado. Tinha decisões tomadas no improviso. Tinha atividades que ainda dependia demais da Edna. Ela estava assim, olhando para um gigante chamado imposto. Mas existiam vários outros gigantes dentro da própria estrutura da empresa. Então, em vez de simplesmente ela trabalhar mais, a gente começou a colocar ordem. Primeiro, a gente organizou prioridades. Sentamos, conversamos, depois nós analisamos os custos. Em seguida, a gente começou a estruturar responsabilidades. Começamos a tirar algumas tarefas das costas dela. E uma coisa começou a acontecer com a Edna. Ela voltou a enxergar a empresa. E isso é muito importante. Às vezes, o empresário está tão cansado, sobrecarregado, que ele não consegue mais enxergar solução. Só enxerga problema. Só murmura, só reclama. Quando existe ordem, você começa a separar isso. O que eu consigo controlar? O que eu preciso corrigir? O que eu preciso delegar? Façam essas perguntas. O que eu preciso acompanhar na minha empresa? E isso aqui eu preciso enfrentar com estratégia. Foi aí que eu percebi mais. Uma vez algo que o método Ordem ensina o tempo todo. Nem todo gigante precisa ser eliminado. Alguns precisam ser apenas
enfrentados com estratégia. Caleb não ignorou os gigantes. Ele só não deixou que eles determinassem o que ele faria. E é isso que eu quero que você faça com a sua empresa hoje. Não negue a dificuldade, eu sei como é. Não é fácil às vezes. Mas se organize para enfrentar. E quando você se organiza, você libera horas. E quando você libera horas, você para de depender de trabalhar mais para você ver resultado. Eu falo rindo porque é isso, gente. O caminho é esse. Não tem. Aumentar o faturamento sem precisar trabalhar mais horas. E ponto. É isso que vai acontecer. Aí você pergunta assim, tá, Annelise, mas como é que funciona isso? Talvez você esteja pensando, isso é bonito, mas é subjetivo. Como que eu começo? E se funciona? Eu entendo, o empresário não vive de sensação, vive de resultado. Então, eu vou te dar aí 3 medidas. Te ajudar, tá? Medidas simples. Primeiro, quantas horas você trabalhou na semana? Quantas horas você trabalhou apagando incêndio? Segunda, quantas vezes por dia a sua equipe te chama para decidir coisas pequenas, detalhes básicos? Terceira, tarefas voltam porque não tinham padrão? Se essas 3 coisas melhoram, você está liberando horas. E liberar horas é o começo de aumentar o faturamento, sem precisar trabalhar mais horas. Vocês estão entendendo, gente? Ouro puro. Talvez vocês pensem assim, ah, Annelise, isso aí funciona para quem tem vida tranquila. No meu nível de problema, não dá. Ai, eu não vou romantizar para vocês. Eu sei como é tomar decisão com boleto, com funcionário, com cliente ao mesmo tempo, WhatsApp, e-mail, ligação, mas deixa eu te dizer uma verdade. Justamente no alto nível de pressão, vocês precisam de ordem. Porque sem ordem, vocês viram refém do urgente. E ordem não exige horas a mais. Exige escolhas melhores. Sem ordem, você vai continuar tentando resolver com mais trabalho. E isso te afasta de aumentar seu faturamento, sem precisar trabalhar mais horas, que é o sonho de todo empresário, de toda empresária. Agora, deixa eu falar isso bem prático para você. Tem um jeito errado, né? No caos é assim, você começa o dia respondendo tudo, você resolve tudo na hora, você centraliza decisões, você apaga incêndio, vira de empresário para bombeiro, e no final do dia você sente que trabalhou muito, está estressado, está cansado, mas não avançou, todo sobrecarregado. O jeito certo é ordem mínimo viável. Você define prioridades. 1 a 3 coisas. Você define um dono para cada área crítica na empresa. E você cria um combinado simples para reduzir a interrupção. Porque a empresa não pode funcionar com um grupo de pessoas que vive pedindo demissão ou permissão o dia inteiro, vive te perguntando, te mandando mensagem. Vamos colocar ali um primeiro passo aplicável hoje. Eu vou te dar esse primeiro passo, tá? Eu chamo isso de bloco ordem 30 por 30. Hoje você vai fazer 2 blocos de 30 minutos. Primeiro, você vai listar tudo que está interrompendo, tudo. Funcionários, dúvidas que sempre voltam, coisas que você resolve o tempo todo, tarefa que ninguém assume. Segundo bloco, você vai escolher uma interrupção para matar com ordem. Só uma. Você vai transformar essa interrupção em clareza. Pode ser uma
definição de responsabilidade. Pode ser um padrão simples. Pode ser uma regra de decisão. Pode ser um checklist, um dashboard. Pode ser um combinado de horário. E quando você mata uma interrupção, por semana você começa a liberar horas. E quando você libera horas para você, você para de depender de trabalhar mais. Para ver resultado, para cuidar de você. E aí você começa a aumentar o faturamento, porque você vai começar a olhar para as estratégias, sem precisar trabalhar mais horas. Vou concluir para vocês que ficou longa essa live, né? Hoje você entendeu uma coisa: o cenário existe, mas ele não pode governar você. Caleb e Josué viram os mesmos gigantes. Mas qual foi a decisão deles? Eles decidiram diferente. Você entendeu que ordem não é burocracia. Ordem é clareza. Ordem reduz o desperdício. A ordem, ela define papéis importantes dentro da empresa. A ordem coloca prioridades no lugar certo. A ordem tira você, empresário, do automático. E pequenas ações consistentes mudam estruturas. Falo isso quase todos os dias, né? Se você é empresário hoje e você sente que está trabalhando demais, sobrecarregado, carregando tudo aqui nas costas, está perdendo a visão do futuro, comenta para mim aqui ou no chat. Annelise, eu preciso de ordem. E me diz qual é o gigante que mais está te governando hoje. É a equipe? É o financeiro? É falta de tempo? Se inscreve aqui para acompanhar os próximos episódios. Porque o próximo nível da sua empresa não está em trabalhar mais. Está em colocar cada coisa no seu devido lugar. E esse é o caminho para aumentar o faturamento sem precisar trabalhar mais horas. Ordem.